às 15 horas. Então, aí é um exemplo de guerra de poderes, né? Sim, Agora, eles fizeram mesmo com o Lula, lembra? A Dilma ia colocar ele no Ministério da Casa Civil e o... Como é o nome dele? Aquele que é o boca mole, como é o nome dele, meu Deus do céu? Então ele revogou também, disse que o Lula não podia assumir, porque aquilo ali era uma coisa pensada, uma coisa, enfim, para quebrar o poder. Agora isso, também estão defendendo o Carlos Ramagem, Alexandre Ramagem Rodrigues para o cargo de diretor-geral da polícia. Ele diz: defiro a medida liminar para suspender a eficácia do decreto de nomeação no que se refere à nomeação e posse de Alexandre. Agora, eu imagino o Bolsonaro, nesse momento, deve estar dando cambalhotas de raiva e vai dar uma aprontada hoje, antes do meio-dia. pois é isso que eu digo, que nós estamos vendo que os poderes entre si em desacordo começam as pancadas, né? O mais forte começa a ganhar, a vencer, e daqui a pouco muda o cenário. É assim que começa uma briga, vamos dizer, de cachorro grande, né? Mas a explicação psicológica é porque eu tenho mais poder que tu e eu acho que a minha ideia é principal, então nós vamos começar a brigar e vamos ver quem é que ganha. Esse é o esquema psicológico de uma briga de poder. Isso eu estou examinando fora do poder, vamos dizer. Eu não estou de lado nenhum, eu estou vendo psicologicamente como lida o poder consigo mesmo e com os elementos que detêm o poder. Agora surgiu, então, isso que tu disse. O Supremo impede, eu acho que o Supremo é uma porcaria, que não vale nada, então eu vou tomar direções mais drásticas. Aí eu ligo para o meu amigo militar mais forte, vem cá, vamos tomar uma posição agora. Esse é o esquema, vamos dizer assim, psicológico da atitude ligada ao ter mais poder ou menos poder. Então, nesse momento, nós estamos todos, tipo assim, no 20º andar, sem paraquedas. Exatamente, está sendo uma briga entre eles. O que vai acontecer? Suposições, né? Tu mesmo fez uma suposição. Agora o Bolsonaro vai tentar, da forma que ele tem de agir, uma medida que mantenha o cara como nomeado. Mas ele tem que passar por cima do ministro. Daí não dá. Será que dá? Não dá. Tem que mandar um cabo lá. Um cabo e 2 soldados. Ministro, eu vim tirar sua caneta. Foi o Gilmar Mendes que não deixou o Lula assumir. Já dentro de um esquema de, né, coisa, porque tinha que chegar na saída da Dilma. Que momento, né? E aí tu vê essa luta, essa questão que envolve o coronavírus, eu não sei, sabe? A gente quer ter uma ideia qualquer para passar para as pessoas. A única ideia que eu tenho é fique em casa. Só que tem muita gente que está em casa desesperado porque não tem comida. E aí? Essa é a situação, vamos dizer assim, que tu vê bem objetiva, é a falta de comida. Mas aí começa a haver uma espécie de solidariedade maior. Né? Seguido tu vê assim, pessoas distribuindo refeições. Até ouvi o prefeito dizendo que os restaurantes da cidade entraram em funcionamento de novo, porque tem que alimentar uma série de pessoas que fazem fila lá, e aí a fila não pode ser do jeito que é, porque tem a pandemia. Quer dizer, nós estamos numa situação de exceção em que cada um teria que ter uma capacidade de lidar com incertezas, dúvidas, aquilo que eu falo, que não adianta ser proativo. Eu tenho que, psicologicamente, ser capaz de me situar numa situação onde eu estou vítima de uma espécie de coisa impossível de controlar, como se eu estivesse num barquinho, assim, numa sarjeta cheia d'água. A ideia que eu tenho é que primeiro bueiro que tiver, eu vou cair. Então, esse tipo de vivência é altamente pessoal, bem como tu colocou.
que estou ficando irritada, eu estou ficando chateada, que futuro eu vou ter? Então, nesse momento é que eu tenho que ter uma reserva pessoal de, pelo menos, manter uma estabilidade psicológica o suficiente para que eu não me perca demais numa situação absolutamente imprevisível como essa, porque se eu vou para aquele lado não dá, se eu vou para esse também não dá, eu tenho que ficar dentro de mim, né? Mas como ficar calmo dentro de mim? Aí então começam a surgir as hipóteses psicológicas, né? Ah, não, eu vou rezar mais, eu vou ver televisão, ver o meu pastor falando, meu padre, enfim, o que fazer? Vou tomar meu remédio? Vou falar com o psiquiatra pela internet? Quer dizer, nesse momento eu preciso de recursos altamente pessoais. E aí é que então eu vejo que nível eu tenho de capacidade de me auto-administrar num regime ou numa situação absolutamente imprevisível, né? A questão é que a gente fica assim, talvez um pouco mais desanimada, é que as alternativas que a gente tem são muito minúsculas, quase nenhuma, e quando a gente ouve as motivações, por exemplo, o pessoal que está do lado do Bolsonaro e do lado desses pastores bilionários, que estão impressionados que eles precisam do povo nas igrejas para dar dinheiro, né? Claro. É que eles dizem que, primeiro, o vírus não existe, e o vírus que está por aí é comunista. Ele não é uma coisa decente, ele é comunista, então é 2 vezes culpado, né? Mas que não pode mais ouvir noticiário, não pode mais ouvir nada, tem que ouvir só ler aquilo que o Bolsonaro manda. Então, assim, ele diz claramente, é amigo do meu filho, está cuidando da minha família e tal, e eu quero que cuide da minha família. Fica uma coisa bem evidente, não tem... E aí essa falta, assim, vamos supor que... Então tá, ele tem aqui um bolsonarista, tem 2 bolsonaristas, tem 40 bolsonaristas. Vocês podem me dizer qual é a motivação de vocês em relação ao Brasil? É só mentira que eles têm, impressionante. Falta de informação, mentira, ou meia-verdade, que é muito mais terrível do que mentira. Então tu fica assim, de mãos atadas, entende? Não tem diálogo. Pois é, mas é isso que eu digo, as mãos atadas estão ligadas a uma situação de exceção em que só resta tu psicologicamente ser capaz de te organizar dentro dessa desorganização hipotética que é a visão pessoal do lado político, do lado das coisas externas. Então, psicologicamente, eu tenho que voltar para mim e me dar conta da minha impotência, porque eu não tenho como mexer com isso, eu apenas estou vendo uma situação. É quase, né, Beatriz, como se eu tivesse num lugar determinado e tenho uma visão de um furacão chegando, uma tempestade violenta, um maremoto. O que eu posso fazer fisicamente, usando a metáfora? Me proteger o melhor possível, porque isso é uma coisa que é real, está acontecendo e vem na minha direção. Então, se eu não tenho poder maior para lidar com uma força da natureza, como é a força política que ele tem no momento, eu tenho que voltar para minhas capacidades psicológicas de aguentar uma pressão dessas sem ficar mal. Ou melhor, sem perder a minha capacidade de dizer, bom, a vida é assim, o tempo todo nós estamos sofrendo embates, tanto na nossa vida altamente pessoal, ou vida interna, ou social, microsocial, ou social maior. Psicologicamente nós teríamos que ter condição de dizer, bom, eu sou impotente neste momento. O que eu posso transmitir? Uma segurança de que quando a impotência é muito grande, eu tenho que me proteger, porque senão eu gasto uma energia enorme na inconformidade e na minha impossibilidade de lidar com a minha inconformidade e a inconformidade que existe em torno, e eu começo a ficar ansioso, deprimido, mal.
E isso me prejudica e me deixa sem capacidade. A capacidade negativa é aquela que eu fico sereno lidando com situações de incerteza, dúvidas, indeterminações e a minha incapacidade pessoal de avançar. Essa é a nossa posição daqueles que estão lá longe do poder, né? Mas eu posso ser crítico também. Mas a minha crítica é, como é que é? Uma pulga no cachorro, né? Sim. O cachorro faz o quê? Dá uma coçadinha, até pode me atirar longe. Mas eu tenho que me agarrar no pelo do bicho, né? Não, e não muda nada, a gente tem que ter consciência de... A inocência não, tem consciência de que tu faz a tua crítica, mas não vai mudar nada. Não pode mas ser... a crítica pode ser boa no sentido de um desabafo, como a gente está fazendo. Sim. Não, é que pode passar a ideia de que tem a pretensão de que vai mudar o mundo. A gente sabe que não. Não, o mundo tá porque... cheio de regras que têm interesses muito maiores do que os meus interesses, né? É, por isso que eu digo, quando a gente estuda a história, a gente vê que isso é uma repetição constante em todas as épocas da humanidade, né? Coisas fantásticas e poderes ilimitados, morticínios fantásticos. Até agora eu tenho um filme que eu não sabia. Eu vi na Folha de São Paulo, que foi indicado pelo... Não sei se é... Eu acho que é a filha da Fernanda Montenegro, A Morte de Stalin. Eu nem sei aonde é que está esse filme, se é na Netflix ou na Amazon. Mas aí aparece assim, a cena que eu vi é o Stalin morto. E agora? Qual é a linha do poder? Quem vai tomar conta? Então deve ser um filme muito interessante quando tem-se que mudar completamente com a morte de Stalin tudo que aconteceu na Rússia, né? Acho que esse é um filme assim que é indicado para se ver, que outra série importante é o Crown, né? A Rainha. Todas as nuances do poder ligado à sucessão dos reis do tempo até a Rainha Elizabeth, né? Todas as tramas, vamos dizer assim, de poder secreto e de envolvimentos, né? Então, aí tu começa a ver que o tempo todo vem sendo assim, né? Sim, a história da humanidade é assim. É toda ela baseada em traição, poderes maiores e tramas violência, secretas para ganhar do outro, né? A morte dos irmãos, né? Eu vi um documentário sobre o cara que mandou construir o Taj Mahal. E o Taj Mahal é considerado o maior monumento ao amor, que teria sido mandado construir para uma rainha, que o rei amava muito. Então ele mandou fazer aquela coisa absurda, de tão bonita, diz que é o mais bonito do mundo. E aí eu fiquei chocada com uma informação que eu vi ali. Quase todas são para chocar, mas essa eu fiquei mais ainda. É que todos os artesãos que trabalharam na confecção de toda a beleza do Taj Mahal, depois que terminaram de construir, o sultão mandou arrancar as mãos, cortar as mãos de todos eles, para que eles não pudessem mais fazer o que eles fizeram de beleza em qualquer outro lugar. Que coisa, né? Que coisa, e isso é em nome do amor. Fiquei chocada. Pois é. Em nome do amor, eu posso ser o tirano maior e tudo que eu fizer está correto, porque para mostrar que esse amor é impoluto e maravilhoso, nunca mais se repetirá algo igual. Portanto, temos que matar os artistas, olha só. Tirou as mãos dos caras. Todos eles perderam as duas mãos. Eu fiquei chocada na história. Aí, claro que nesses dias aí, eu acho que todo mundo está fazendo a mesma coisa, vendo documentários, assistindo filmes, enfim, se ocupando com alguma coisa, né? Então tem cada um assim que tu perde realmente assim a esperança de que dê para mudar alguma coisa no ser humano, porque nesse aspecto nós estamos lá no tempo do Nabucodonosor.
nessa relação com o poder. Essa é uma característica humana que depende, aí que entra, né? Depende de um